Olá pessoal, então estamos para a nossa aula 6. Então, vamos começar a nossa aula 6, que é uma continuação da nossa aula 3, falar memória, tá? É, que a gente estava vendo estabilização dos solos, tá? Apresentação dos solos. Então, ali, solos e subleitos, por quê? A gente está tratando da parte do que é natural, que seria o solo ou a melhoria de um solo, tá? Depois, isso aí então a gente viu aqui, embora existam bases assim, como o caso do solo cimentos, tá? A gente está vendo, a gente vai deixar para ver com as bases mesmo, as bases totalmente artificiais, que é a base de macadame hidráulico, a base de brita graduada, de bica corrida, brita graduada tratada com cimento, tá? Então, por enquanto a gente está tratando do que é solo. O que é solo? Solo é o subleito e às vezes o reforço do subleito. Tá? E às vezes alguma subbase a gente faz com reforço só. Então a gente está dividindo isso por isso. Aqui, ó, ações químicas. Então, solo cal. Tá? Então ele vai ter reações químicas, a cal com a parte fina do solo. Tá? Quando a carência de fração fina reativa, adicionamos materiais pozolâmicos, tá? Como cinza de carvão. É o caso cinza de casca de arroz, como o caso da nossa areia aqui. Tá? Então a gente bota cinza de carvão, mistura com cal, tá? E, e a gente tem uma reação forte aí até. Pozolana, então, é um produto de origem piroclástica, tá? Tradicionalmente foi encontrado nas mediações de Pozzuoli, Itália, e esse produto misturado com a cal deu origem a um cimento hidráulico, tá? Então, piroclástico diz respeito aos sedimentos originários de atividades vulcânicas explosivas, as quais provêm de fragmentos de vários tamanhos, desde poeira bem fina até blocos grandes. Tá? O efeito da cal nas propriedades, ele altera a distribuição granulométrica, tá? Ele consegue agregar o solo. Tá? Ele tem um efeito maior quanto mais fino é o solo. Por exemplo, assim, a gente não consegue, por exemplo, misturar, por exemplo, cimento no material argiloso. Tá? Se a gente misturar cal antes, ele vai pegar aquele material fino, vai formar vai formar uns grãozinhos, tá? Não muito, tá? Que vai permitir que esse solo seja, vamos dizer assim, arado e misturado com cimento. Senão ele não consegue misturar, fica aquela lama que tu não mistura com a água, ele não consegue misturar. Então, tu altera a distribuição granulométrica, vamos dizer assim, tá? Plasticidade melhora significativamente. Variação volumétrica reduz a expansão, tá? Aumenta o limite de contração. A resistência tem um aumento imediato, tá? Em seguida que tu bota o cal e depois continua aumentando ainda, tá? Continua dando a reação. A interação, ela melhora a interação da argila com a água, tá? Diminui a absorção da água pela argila, parte da água vai para cal, tá? Então a argila fica menos sensível. Tanto isso aí tem relação com a variação volumétrica, com a plasticidade, tá? Solo betume. Então, feito com uso de materiais betuminosos, asfaltos diluídos e emulsão asfáltica. Diluído é o asfalto, o asfalto é a parte grossa do petróleo, tá? São as cadeias maiores, tá? E são hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos de cadeias curtas, eles são mais leves, são os gases, benzeno, tolueno, gasolina, são mais leves, tá? E os de cadeia mais longa, eles ficam mais no fundo, vamos dizer assim, no processo de destilação do petróleo, na torre de fracionamento. Os mais pesados ficam no fundo, então é o asfalto. Esse asfalto, então, na forma natural, às vezes para te usar ele, tu precisa diluir ele para ele ficar mais líquido para te poder misturar, tá? Então tu dilui ele, a gente diz diluição quando tu usa
um benzeno, um tolueno, um solvente, tá? E tu chama de emulsão quando tu dilui esse asfalto, dissolve esse asfalto, amolece esse asfalto misturando com água, tá? E aí ele precisa ser misturado com uma substância que permite que ele misture, ele como gordura, que misture com a água, tá? Então é o tal do hidroasfalto, tá? Alcatrão, uma espécie de um betume de origem, tem origem na hulha do alcatrão, do carvão. Estabilização com cloretos, então. O cloreto só estabiliza, tá? Para evitar o pó, tá? Ele forma uma certa hidrocoesão ali quando ele é umedecido, depois ele seca, os grãozinhos de areia ficam colados pelo sal, tá? Isso aí a gente vê aqui na praia, nos lugares que são menos vamos dizer assim, caminhados, são menos batidos, na zona da praia que é menos batida. Tem uma chuva e depois forma aquela casquinha ali em cima da areia com os pingos da chuva marcados ali, aquilo se mantém, tá? Não é qualquer vento que tira aquilo, então aquilo impede a areia de fazer pó na beira da praia, tá? Nos lugares mais batidos aquilo ali é desmanchado pelo pisoteio, tá? Pisoteio, tá? Na parte dos carros e tal, então desmancha aquela crust, aquela casquinha que mantém o céu unido, tá? Então eu dei esse exemplo porque aqui no Brasil não se usa isso aí como um modo de estabilizar. Estabilização granulométrica, então. A estabilização de um solo pode ser conseguida simplesmente pela distribuição adequada. Tu vai misturando uma pedra maior, uma pedra um pouco menor, preenchendo aqueles vazios, tá? E aí essa pedra um pouco menor vai ter alguns vazios, esses vazios são preenchidos com um material mais fino, tá? De modo que ele fica todo engastado, como a gente vai mostrar no desenho aqui, ó. Isso aqui é um solo com poucos finos, tá? Então, tem as pedras graúdas aqui, o resto que a gente está vendo aqui é o espaço vazio, tá? Isso aqui é o espaço entre as pedras. Então, tu só tem uma estabilidade a partir do contato grão a grão. Baixa densidade, permeabilidade elevadíssima, tá? E trabalhabilidade é difícil tu mexer com pedra, tá? Assim, tá? Essa é uma granometria aberta, então. Essa granulometria é densa, então. Tu tem um fino suficiente para preencher os vazios, tá? Estabilidade a partir do contato grão a grão, densidade alta, permeabilidade baixa e moderada dificuldade de compactação. Tá? Isso aqui vai tender a segregar quando estiver misturando uma betoneira. Tá? Então, é difícil a pá, então fica complicado meter a pá nisso aqui. Tá? Então, com grande quantidade de fino, que nem o pessoal pedreiro gosta então é descontínuo, que tu tem um graúdo e depois tu tem um fino aqui no meio aqui, tá? Então, às vezes tu não tem contato de grão a grão, tá? Ele é fácil de trabalhar. É praticamente impermeável, porque esses finos aqui são impermeáveis. A estabilidade é grandemente afetada pelas condições de chuva, tá? Satura o material, fica um solo saturado. Tá? Ele é fácil de trabalhar, a única vantagem que tem. Solo estável apresenta as seguintes características: superfície resistente aos esforços de cisalhamento ou cortante. Tá? Na superfície ele é resistente. Quando a carga do veículo atua na massa de solo, ele sofre uma deflexão, isso ele afunda, ele deforma, tá? Então ele tende a ter compressão na parte superior, onde está o pneu rodando, e tração na parte inferior, que tem contato com a próxima camada. Solo estável apresenta as seguintes características ainda, tá? Apresentar suficiente resistência aos efeitos dos desgastes feitos pelas rodas dos veículos, apresentar resistência às cargas sem sofrer deslocamentos apreciáveis e apresentar suficiente resistência aos agentes geológicos de superfície, em especial à ação da água, tá?
que provoca a desagregação e a remoção de suas partículas, ocasionando efeitos da erosão. Tá? Por isso que o solo tem que ser revestido. Objetivos da estabilização granulométrica de um solo. Então, o objetivo principal é se obter uma massa de solo que apresente uma resistência mecânica inicial satisfatória, definida pela resistência ao esforço de cisalhamento, principalmente. Tá? Essa resistência mecânica deve permanecer, tá, ao longo de toda a vida útil do pavimento. Aqui eu vou lembrar para vocês o que é a vida útil, que é a matéria que a gente está vendo agora. Então, tu tem que o N, a carga é 365, vezes volume médio diário, vezes fator veicular, vezes, tá, fator climático aqui, ó, tá, vezes P, que é o período, ou é a vida útil de projeto. Tá? Tá? Essas coisas que o P, a vida útil, se confunde com o próprio N. Tá? Porque, na verdade, a vida útil do projeto atinge quando chegar ao N. O tempo é relativo. Se tu aumentar o número de veículos e o fator de veículos aqui, vai chegar ao N, tá? Porque o P é fixo no início do projeto. Tá? E o que vai determinar a vida útil mesmo é o N que vai suportar o número de repetições daquela carga ali, de uma carga padrão. Os projetos de mistura de agregados são muito usados na execução de bases e subbases, tá? Estabilizadas granulometricamente, de misturas betuminosas ou quaisquer outras misturas que envolvam materiais de granulometrias diferentes, como a própria mistura do solo-cimento, solo-cal, os macadames, brita graduada, bica corrida, tá? Brita graduada tratada com cimento, tá? Tá? Só que a brita graduada já tem tratamento químico também, né? E o solo cal também, tá? Solo cimento, mas tá? Tem um tratamento, tem misturas de granulometrias diferentes. Solos arenosos, então. Solos arenosos geralmente são facilmente destruídos por ações abrasivas, quando usados separadamente devido à falta do ligante. Eles não tem coesão, tá? Então, a areia na superfície ali, por mais socada que ela esteja, ela vai acabar secando e desagregando ali, desmanchando, porque não tem coesão. Solos argilosos, então. Também, se usados separadamente, também é a mesma coisa que a areia, que não aguenta ações abrasivas. Tá? Os argilosos são muito deformáveis, com baixa resistência ao cisalhamento quando absorvem água. Tá? Na prática, é necessário misturar esses dois tipos de solo, ou seja, solos granulares com solos coesivos, então obter uma mistura um pouco melhor, tá? Uma mistura que tem alguma resistência, tá? Porque tem coesão, ele resiste um pouquinho à ação abrasiva, tá? Ele é um pouco menos deformável, porque tem a parte não reativa da areia, né? Então, é isso. Misturando os dois, a gente tem uma melhoria, uma melhora das condições. Na estabilização de um solo, chamamos agregado do solo a fração retida na peneira 200, correspondente a areia e pedregulho. Tá? Esse é o agregado do solo. Tá? A gente tem a fração fina, que é a parte que passa na peneira 200, tá? Muito fino mesmo, material responsável pelo atrito interno do solo, ou é a colinha do solo, tá? Também, tá? A parte é a cola pura. Tá? Ligante do solo. O ligante é a fração que passa na peneira. Então, é toda a fração que passa na peneira 400, tá? Incluindo a que passa na 200 também. Tá? Separação em frações, além de dar ideia da distribuição granulométrica, permite avaliar suas características, as características mais importantes do solo. Tá? Por isso que a gente tem que usar coeficiente tão grande. Tá? A gente analisa as características separadamente. Tá? Então a gente pega a parte essa que passa na primeira coisa para fazer o ensaio de compactação, CBR. Tá?
A coesão unitária C de um solo, que é conferida a esse solo principalmente pela porção que passa na peneira, 200. Então, a coesão unitária C. O ângulo de atrito interno, φ, que é conferido ao solo pela porção retida na peneira, 200, tá? Não, retida, aqui eu me enganei, tá? Passa na peneira 200, mas é retida, passa na peneira 40, mas é retida na 200, tá? Retida na peneira 200. Então, fração retida na peneira 200. E a coesão unitária é a que passa na peneira 200. Então, o ângulo de atrito interno é a porção que é retida na 200 e passa na 40. A resistência ao cisalhamento é regida pela lei de Coulomb. Tá? A gente tem assim, a resistência ao cisalhamento é igual a pressão efetiva normal ao plano de cisalhamento vezes tangente de φ, que é o ângulo de atrito interno, mais coesão. Tá? Então, isso aqui fica menos a pressão neutra aqui, ó. Métodos de estabilização granulométrica. Tá? Tem o método das tentativas, o método analítico. O método analítico eu acho mais legal, que eu vou dar uma lembrada para vocês aqui. Vamos ver se eu pego aqui o... Mostrar aqui o método analítico para vocês. Só um momentinho. Método analítico. Aqui, ó. Bom, deixa para lá. Tá, depois eu mostro, na aula eu mostro para vocês o método analítico, tá? Se bem que isso não faz parte da nossa... Exemplo de bases e subbases. Tá? Então, isso aqui a gente está... Agora, isso aqui a gente está falando de base e subbase. Granulares. Então, solo brita, brita graduada, brita corrida, ou bica corrida, tá? Macadame hidráulico.
E tem o estabilizado com aditivos, que é com cimento, solo cimento, que a gente deu olhado, solo melhorado com cimento, com cal, solo melhorado com cal e solo betume. Tá, isso aqui eu estou apresentando assim meio fora de toda hora para vocês pegarem bem isso aqui, tá? Estabilização físico-química, então aqui tem os exemplos aqui, ó, a distribuição aqui, ó, no caso é cal, tá? Bota conforme a dosagem, tá? Depois o cara estoura ali, ó. Depois tem o espalhamento com a motoniveladora. Tá? Depois tu botou ali, ó, fica mais fácil de escarificar depois de botar o cal. Tá? Aqui está a irrigação, tá? Para atingir a umidade ótima, para compactação. Aqui é uma passada do rolo compressor, então. Reforço do subleito. Então, o reforço do subleito é executado normalmente em estruturas espessas, resultantes da fundação de má qualidade ou tráfego de cargas muito pesadas, ou de ambos os fatores combinados. Tá? Então, tem que botar um reforço no subleito. Tá? Geralmente é uma estrutura que tu faz ela uma espessura considerável, tá? E é de um material mais barato, tá? Os solos escolhidos para reforço do subleito devem atender às condições. Tá? Eu vou corrigir isso aqui. Então, agora está bem. Os solos escolhidos para reforço do subleito devem atender às condições. Resistir as pressões aplicadas na interface entre a subbase e o reforço. Tá? Subbase, assim, ó, a gente tem o solo, o subleito, depois a gente pode ter um reforço ou não, depois tem uma subbase, depois a base, depois o revestimento. Tá? Então ele tem que resistir a essas pressões ali depois da subbase, tá? Ele tem que aguentar o que vem da subbase antes do subleito, tá? É isso que ele tem que fazer. Reforço do subleito. Então, o reforço do subleito é geralmente constituído de um único solo, havendo apenas a exigência de ele ter um sub-R maior e um índice de grupo menor do que o do subleito, tá? Então, o índice de grupo de um solo é um número entre 0, considerado de uso ótimo, como subbase, e 20, considerado péssimo, obtido de uma fórmula empírica em função da granulometria, do limite de liquidez e do índice de plasticidade. Neste caso, pavimentos rígidos, essa camada de reforço pode ser dispensada. Tá? Não é que pode ser dispensada, é que a gente geralmente usa outra com uma característica que a gente precisa usar outra e essa outra já tem essa característica de reforço. As pressões transmitidas através da placa de concreto chegam à interface entre a placa e a subbase bastante amortecida, por causa que aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a deforma pouco, então essa aqui, ó, é mais suave essa distribuição aqui no subleito.
Unidade 3, complementar. Então, terraplenagem e compactação. Então, o conjunto de operações então, que tem na terraplenagem é escavação, transporte, depósito e compactação. Escavação, mesmo quando a gente tem no lugar, geralmente a gente faz uma escavação para arrumar o leito da estrada, né? Para dar um formato no leito. Tá? Isso é muito controverso. Deve-se evitar sempre que possível realizar escavação em leitos de estradas antigos, tá? Para não tirar as camadas já compactadas pelo tráfego. Bom, aí o transporte aqui não perde a importância. No caso de tu estar usando material do lugar, tu vai levar de um lado para o outro só para espalhar areia, tá? Mas no caso de tu estar usando uma jazida, tu vai fazer escavação, tu tem o transporte que tem que ser considerado, tá? Junto ao lugar onde tu vai fazer a obra, tu tem que ter um depósito, tá? E depois tu vai espalhar esse material e compactar. Tá? Então a escavação aqui, ó, com explosivos, está tirando pedra aqui, brita, tá? Ou outros meios mecânicos. Uma mão mecânica ali. A escavação pode ser frontal, assim, quando tu vai comendo o morro aqui, demolindo e comendo, assim, ou tu pode fazer a escavação por camadas. Tu vai fazendo, retirando as camadas aqui, aprofundando aqui, tá? Conforme se encontra jazido ou estrago, porque isso aqui é um estrago maior, tá? Camadas tu faz um buraco mesmo. Transporte do material está aqui, ó, carregando nos caminhões especiais. Aqui um fora de estrada, uma pá carregadeira enchendo. Confecção das camadas, então. Isso aqui é uma camada de sol, tu espalha com scraper aqui, ou tá, tu pode ter, no caso de solo, enrocamento, que aí fura mais embaixo. Tá? Tem que espalhar essas pedras aqui. Então, compactação o que é? É um processo mecânico pela aplicação de pressão, impacto e ou vibração usado para diminuir o volume de vazios do solo. O solo torna-se menos permeável, fica menos suscetível à percolação da água, portanto, aumenta a capacidade de suportar cargas, tá? Diminui, é menos suscetível, diminui o gradiente hidráulico, tá? A capacidade que tem a água de fluir através do solo, do solo deixar fluir a água. Aumenta a capacidade de suportar cargas devido a menor deformabilidade. Tá? Fica menos deformável, porque não tem vazios. Tá? E diminui o recalque, pelo mesmo motivo. Compactação. Então, um solo compactado é um solo cuja estrutura, o esqueleto, a textura, o arranjo das partículas ou granulometria sofreu uma profunda modificação, a qual depende do tempo de aplicação ou energia de compactação e da umidade do solo durante a compactação. Esses três elementos, energia, tempo e umidade, conduzem à formação de uma estrutura de solo com reduzido volumes de vazio. Técnica básica de compactação: lançamento do material de empréstimo, oriundo da jazida ou do próprio local, no caso de reenchimentos, e a passagem dos equipamentos depois, então, que vão oferecer energia, que vão diminuir esse solo de volume, que vão compactar, vão provocar através de um amassamento, do impacto ou da vibração. Tá? Ou pode ser com impacto ou com carga estática também. Tá? Estática não, mas o rolo que não vibra, pode ser assim, ou uma carga estática no caso do adensamento, que a gente bota uma sobrecarga em cima. Tá? Esquema da compactação aqui, está vendo em camadas, tá? Então, lembrando sempre que a gente faz uma camada de 30 a 40 centímetros para dar uma camada de 15 a 20, tá? Não deve ter mais do que isso, senão a gente não consegue uma boa compactação. Caminhão basculante aqui, largando material. Trator de esteira, ou scraper, motor scraper, e o rolo de compactação. Procedimentos gerais da compactação no campo.
Tá? Escolha da área de empréstimo, problema técnico e econômico, é a distância de transporte. Tá? Escolha da área de empréstimo, então. Tá? Esse é o. Tá? Às vezes a gente não tem muita escolha. É o que tem. Tá? Mas se tem, a gente tenta pegar, ver aquele momento de transporte ali, bem assim, porque isso vai encarecer a obra. Tá? Por isso, a grande vantagem do solo cimento é isso, que a gente usa quando o solo do lugar permite isso. Tá? Lançamento e espalhamento do material. Então, o uso de motoscapers, de unidades de transporte. Tá? Regularização da camada. Então, tu usa uma moto niveladora aqui, ó. Aí tu deixa essas camadas, tu procura deixar as camadas de 30 centímetros ali. Pulverização e homogeneização do material da camada. Então isso aqui está tudo na ordem que a gente tem que fazer. Tá? Então aqui, isso aqui que às vezes é bom tu passar o cal antes. Tá? Isso aqui que é bom às vezes tu passar o cal antes, quando tem terreno muito argiloso, para que tu possa, para ele formar os gruminhos que tu possa depois desagregar em torrões. Tá? Acerto da umidade. A irrigação, às vezes tu passa o arado de grelha para aerar, tá? Quando está acima da umidade ótima, tu só faz uma aeração. Tá? Senão tu é obrigado a irrigar e homogeneizar a distribuição dessa água. Tá? Compactação propriamente dita, o uso de equipamentos escolhidos de acordo com o tipo de solo e serviço. Tá? Rolo, o número de passadas de acordo com a especificação de densidade ou até atingida a espessura da camada esperada. A rolagem em passadas longitudinais, quer dizer, a gente já sabe, tá? Pelo laboratório, tá? Que se a gente botar 30 centímetros e ficar 22 ou 15, ou sei lá, tá? Que a gente vai estar com a densidade adequada. Tá? A rolagem passar as longitudinais das bordas para o centro, a gente vai das bordas para o centro, sempre procurar fazer no mínimo 20 centímetros de sobrepasso de uma passada na outra. Tu passa a outra, depois, quando tu passa a segunda, tu pega uns 20 centímetros para dentro da anterior, tá? Já foi compactado. Controle de compactação, controle dos valores de umidade ótima, tá? A umidade é mais ou menos 2, de 2 a 3% da tolerância, e de densidade máxima. Tá? Escarificação, depois faz escarificação para botar, sempre que tu faz uma camada, dá uma escarificada, tá, para botar a camada seguinte. Compactação através do rolo compressor. Então, aqui está a ideia aqui, ó, das ondas de vibração. Geralmente causada a relação de dois discos excêntricos movidos por um motor a gasolina, tem um disco excêntrico aqui, tá? E então provoca a vibração por causa da excentricidade. O vibrador pode ser montado sobre um rolo compressor liso ou mesmo no pé de carneiro, sobre uma placa de aço lisa. Então tu pode fazer o rolo pé de carneiro ou com um liso, que nem o da figura aqui. É o rolo pé de carneiro. Aqui tem um outro tipo de pele, geralmente pele de carneiro é do tipo desse aqui mesmo, tá? O rolo liso. Tá, esse aqui apresenta esse aqui é um pé de carneiro. Esse aqui é os rolos tandem, tá? São os rolos mais pesados, que são utilizados na compactação de bases de subleitos de estrada, sendo encontrado com pesos de 1 a 20 toneladas. Geralmente, 4 passadas disso aqui são suficientes para compactar camadas de 15 a 20 centímetros. Tá? Depois de compactada, claro. Tá? Então, superfície após a compactação com o rolo pé de carneiro. Tá? Aqui, ó, não sei se vocês viram, tem uma canetinha aqui, ó, para dar uma ideia do tamanho
tá? Da rugosidade. Isso aqui é comum em obras de estrada, assim a gente fala. Antigamente se largava carteira de cigarro, graças a Deus que hoje se larga caneta, tá? Ou lápis. Aqui está um rolo liso já passando, depois de passar o pé de carneiro. Então, o rolo pé de carneiro, depois tu faz uma compactação com o rolo liso ou com o rolo pneumático, tá? Tá? Agora, então, eu vou dar uma mostrada para vocês. Vamos ver se eu pego aqui. Isso, tá legal. Então aqui. Ah, agora sim. Não, deu? Parece que sim, aqui depois não. Tá. Então vou mostrar aqui o método algébrico, tá? Então a gente tem aqui, ó, tem na página, vamos pegar a página 279, tá? Ele tem todos os métodos aqui, ó, de misturas graduadas. A gente usa para atingir uma especificação, ó. Então aqui, ó, no caso aqui a gente tem o material 1, Brita 2, Brita 3, tá? E aqui a gente tem o que tem aqui, ó, de material retirado da peneira número 10, tá? Tudo, o método algébrico é assim, tu divide em material retirado da peneira número 10, material que passa na 10 e é retido na 200, material que passa na 200, tá? Então, graúdo, médio e fino, tá? Então, tu faz uma equação, tá? Aqui, ó. Vamos pegar um exemplo pronto, tá? Então, tu vai ter 70 X, Y e Z aqui, ó, tá? Aí tu vai chegar ao valor de X, Y, Z, que vai ser as proporções de cada um desses materiais aqui. Quanto que tu vai material, aqui no caso, 58,9%. Tá? Ele vai te dar as diversas... Ó, aqui. Tá? Método das tentativas. Tá? Bom, era isso. Tá? É, na próxima aula, na aula 8, tá? A gente vai tratar do trabalho, tá? A gente vai ter uma aula curta, eu vou dar início ao trabalho, a gente vai começar, porque são 4 planilhas que eu vou dar para vocês fazerem, tá? Então vai ser a primeira, aquela planilha da pressão no solo, tá? Primeira planilha, introdução. Tá? Depois, a segunda planilha é aquela planilha de análise de prioridades.
tá? A terceira planilha vai ser a planilha relacionada com fator de veículo, tá? Essa que a gente vai tratar até então, tá? Depois, na aula que vem, eu vou colocar o índice de suporte, tá? Que a gente já terminou a parte da infraestrutura aqui. Tá? E então, era isso, pessoal, tá? Para a aula de hoje, tá? Só que é muito importante a próxima aula, tá? Que aí eu vou falar mais coisas do trabalho que eu não falei aqui. Ok?